Eu vi alguém dizer que quando se casa ultimamente, quando se vê um casamento, quando se vai a um casamento e se assiste aquela celebração, ele percebeu que na hora de se ler os votos, na hora que os noivos eles leem seus votos uns aos outros, o que eles fazem na verdade não é um voto. Na verdade, todas as palavras que são ditas, nada se parece com um voto. E aquilo me deixou muito intrigado, sabe? Porque essa é uma afirmação muito forte. Essa é uma afirmação que, que choca a gente quando a gente ouve de primeiro. E eu até fiquei pensativo. Eu refleti por um tempo. Não só isso, eu pesquisei na minha mente, nas minhas memórias, e pesquisei também em outros lugares, a fim de que eu tirasse provas dessa afirmação. E é com pesar que aquela afirmação que aquele rapaz falou, infelizmente é verdade. Ah, as pessoas não fazem votos quando se casam. A verdade é que alguns casamentos sequer fazem votos, né? As pessoas se casam e as pessoas não fazem votos de casamento. E quando alguém, por tradição, diz: vamos, no nosso casamento, vamos ler os nossos votos, vamos fazer os nossos votos, o que é feito ali não são votos. O que é feito ali é diversas coisas, menos votos. E óbvio que dizer isso que eu estou dizendo exige daquele que ouve imediatamente uma explicação ou exige imediatamente assim uma defesa, né? Como você ousa dizer que as pessoas se casam hoje em dia e não fazem voto? Isso é uma blasfêmia, isso é horrível de se acusar uma pessoa. E mas é isso. Veja que quando você chega em um casamento, você vai a um casamento, as pessoas usam o momento da leitura dos votos para falarem sobre o passado. As pessoas usam aquele momento da leitura dos votos para falarem sobre o presente, né? Que é exatamente o que elas estão sentindo exatamente naquele momento. E as pessoas, a verdade é que falam muito sobre o passado, falam um pouco sobre o presente, mas falam muito pouco sobre o futuro, que é exatamente isso. Os votos são mais do que falar sobre o passado. Quando você recita votos, é óbvio que você pode sim falar sobre o passado, mas sabe aquela história em que você conta algo, você está louco para contar algo e você está tão empolgado em contar aquilo que você faz uma longa introdução e a introdução ela é tão grande que quando você chega no momento certo para falar o que você tinha para falar, parece que a introdução era tudo. Parece que tipo assim, você não tinha nada para falar. Você só introduziu o assunto. Né? Você não falou nada. Você gastou minutos e minutos, 10, 20 minutos falando sobre a introdução para quando chegar na hora de falar realmente o que você deveria falar, você não fala nada. Você fala muito pouco. Isso é totalmente estranho, não é? Ora, se você queria falar tanto de um assunto, porque e esse assunto para você é altamente importante, mais que normal é você gastar tempo falando sobre esse assunto e não sobre a introdução. É como se a pessoa estivesse dando muitos rodeios, sabe? É como se a pessoa faz tantos rodeios e se a pessoa faz muitos rodeios, é quase como se o que ela está querendo falar não é tão importante. Né? Veja que quando algo é importante, você quer falar logo aquilo. E é exatamente isso que a gente vê nos votos. As pessoas falam sobre como foi, como se conheceram, as pessoas falam do que foi importante para elas nesse relacionamento, nesse tempo em que já viveram, sobre aquilo que eles já passaram junto, sobre aquilo que chamou a atenção dele. O que me chamou a atenção em você foi isso, o que me chamou a atenção em você foi aquilo. E as pessoas falam sobre coisas do passado, e não que isto esteja errado, mas isso não tem nada a ver com os votos, sabe? Os votos, eu até espero chegar nessa parte em dizer o que realmente são os votos, mas é isso, as pessoas não falam muito sobre
os votos? As pessoas falam sobre o que elas passaram, sobre o que elas sentiram no passado, quando elas se encontraram, quando eles se amaram, e as pessoas falam sobre o presente, ou sobre o quanto que eu te amo, o quanto que você é importante para mim, o quanto você está me mudando, mas e os votos? E é interessante isso, porque você tem o casamento inteiro para você discorrer exatamente sobre isso, sobre o passado do relacionamento, sobre o presente do relacionamento, mas os votos é aquele momento decisivo em que você vai declarar diria até com alto compromisso, o que você vai fazer daqui para frente. Os seus votos seriam basicamente você dizer assim, olha, eu prometo estar sempre contigo. Olha, eu não sei como será daqui 20 anos, mas eu estarei contigo. E essa é a minha palavra. O meu voto é que não importa o que aconteça, eu estarei sempre contigo. E você dá motivos para que o outro creia nisso. Ora, se você quer fazer uma declaração ou um voto que seja realmente firme, você declara isso e você usa expressões, você tenta convencer o outro de que o teu voto é um voto seguro. Veja que a tua intenção é você tentar convencer o outro de que você é uma pessoa confiável e que o seu voto vale realmente alguma coisa. A tua palavra vale realmente alguma coisa. Isso são votos, sabe? E não dizer sobre o que você já viveu. Veja que quão seguro não é você falar sobre o passado. É muito fácil, não é? Imagina você falar assim, olha, a gente sofreu, a gente passou uns perrengues, mas a gente conseguiu, mas a gente... O passado é como se fosse um retrato em uma parede. Aquilo que está no retrato não vai mudar. Aquilo que está no retrato não pode ser mudado. E existe até um motivo pela qual nós, quando lembramos dos sofrimentos do passado, quando você pensa num sofrimento que você sentiu no passado, você não sente a mesma dor que você sentia naquele momento. Por quê? Porque aquilo já passou. No momento em que você estava passando por aquilo, você não tinha a menor ideia, você não tinha a menor percepção de que aquilo ia passar ou não. Mas quando você olha para um retrato, quando você olha para o passado, aquilo já passou. E aquilo é altamente seguro, né? Você consegue lembrar daquilo, sem aquilo te comover tanto quanto te comovia na época. E é muito fácil falar sobre o passado. Mas os votos é aquele momento em que você vai falar sobre o futuro. É aquele momento em que você vai dizer exatamente para o outro você vai dar todas as garantias para o outro de que a tua palavra que você está dizendo ali em cima de um altar, aquela palavra não irá mudar. Que você estará com ela em qualquer circunstância. Não importa se ela adoecer, não importa se ela ficar desfigurada, se a beleza se esvair, não importa não importa nada. A verdade é que não tem nada que possa acontecer. E declarar essas coisas é tão lindo, porque existem talvez coisas pelas quais nós não pensamos, né, que poderia acontecer. Veja, traições, veja doenças, veja o outro não conseguir satisfazer exatamente como você imaginava, o outro talvez não te conseguir te dar um filho, ou o outro perder o emprego, ou o outro passar por um processo de depressão, ou o outro perder a sanidade, ou são diversas coisas que podem acontecer com o outro, e o momento dos votos é aquele momento em que você vai dar para o outro aquela chance de dizer assim, olha, não importa o que aconteça, eu vou estar contigo até o final. Não importa o que aconteça, eu me comprometi a ser um contigo e serei somente contigo um até o final. Mesmo que às vezes eu perca o foco, eu sempre voltarei, sempre. As palavras em votos devem ser sempre e não talvez. As palavras devem ser a todo tempo, sempre, e não eu vou dar o meu melhor. É óbvio que dar o seu melhor é algo extremamente bom, mas dar o seu melhor é algo que fica altamente vago. Você pode dizer assim, olha, eu dei o meu melhor, mas o meu melhor não foi o suficiente. É muito fácil dizer isso,
Mas quando as pessoas dizem, quando as pessoas têm a ousadia de dizer, eu vou estar sempre contigo, isso vale muito mais do que eu vou dar o meu melhor. Então, os votos são exatamente isso. E é óbvio que, parando para pensar, não, não é isso o que nós vemos nos casamentos. Você vai em um casamento na hora da leitura dos votos, não é isso que é dito. É tão interessante que quem faz os votos nos casamentos, se você vai em um casamento onde o celebrante ele usa termos altamente clássicos e conservadores, parece que quem faz os votos é o celebrante. Em algum momento o celebrante ele vai dizer assim, você concorda em repita comigo essas palavras, prometo te amar na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, na pobreza e etc. Veja que como a gente dá tão pouco tempo para algo que deveria ser mais importante em um casamento. Veja que é tão fácil você simplesmente repetir as palavras de um celebrante. Veja que é tão fácil o celebrante dizer aquilo que deveria ser os seus votos e você simplesmente diz: sim, eu aceito. Que garantias você tem que você mesmo foi sincero em suas palavras? Você simplesmente é como se você tivesse acenado com a sua cabeça. É tão fácil mentir quando o outro botam palavras na sua boca. Você só tem que confirmar e dizer sim. Veja, não existe nenhum poder nessa afirmação. E é por isso que alguém dizer que hoje em dia nos casamentos não há mais votos é uma afirmação tão forte, mas ao mesmo tempo tão verdadeira. É, não é de se admirar em uma época onde as pessoas mesmo afirmam que a palavra não tem mais poder. Hoje em dia, se você não tiver um contrato, hoje em dia, o que um homem fala, ou também isso serve para as mulheres, a palavra de um homem já não vale mais, sabe? E não é de se admirar que isso também tenha chegado até o casamento. Que nas nossas celebrações, naqueles momentos mais decisivos da nossa vida, em que nós teríamos que fazer alianças, compromissos, votos, até nisso, nós temos diminuído. E isso é tão interessante como é óbvio que aparentemente uma coisa não leva a outra, mas nós vivemos na época em que o divórcio é altamente comum, onde é muito comum até você ouvir pessoas que são casadas e dizem, se não der certo, a gente se separa. E isso é tão comum que isso não nos deveria nos admirar, porque no próprio ato do casamento, é óbvio que os noivos estarão ali sempre lubridiados, altamente encharcados de sentimentalismo, ou estão pensando em tantas coisas, menos fortemente naquilo que eles deveriam estar pensando, que é no compromisso e na aliança que estão fazendo com o outro. E um casal, quando está no altar, nos nossos dias, eles estão tão encharcados com tantos pensamentos e suas mentes estão ligadas em tantas coisas, talvez na lua de mel, talvez no quanto eles conseguiram satisfazer os convidados, ou nas coisas da casa, ou nas contas que vão ter que pagar depois da festa. Eles estão com as suas mentes em tantas coisas e menos naquilo que realmente eles deveriam estar pensando, que é no compromisso e na aliança que estão firmando um com o outro. Veja que não é isso. Não é isso que está na maioria dos nossos pensamentos. Não é isso que está na maioria dos pensamentos dos noivos ou dos futuros casais, ainda ali no altar. Isso é óbvio que vai refletir em todo o casamento. Isso é óbvio que vai trazer resultados inesperados muito profundos nos casamentos. Porque se isso é verdade, se não são feitos mais votos em casamento, e se nós falamos tantas coisas em casamento, menos
o que é de mais importante. Porque veja que o casamento é algo tão sério, o casamento é algo tão maior do que o indivíduo. Veja que o casamento é uma instituição que foi criada antes do indivíduo. Quando dois indivíduos, ou quando um homem e uma mulher se decidem ir ao altar para unirem em matrimônio, esses dois estão utilizando de uma instituição que foi criada antes deles. Então eles estão recorrendo a uma instituição que é superior a eles. Mas é óbvio que nos nossos dias isso não existe, não traz nenhuma espécie de significado, pois com a mesma facilidade com que eles se unem, anos depois, com a mesma facilidade, eles esquecem tudo e já se rompem os laços, porque não houve, de fato, ali uma aliança. Não houve, de fato, uma aliança verdadeira em que os dois se comprometeram a ficarem para sempre um com o outro. E isso é trágico. Isso é trágico principalmente porque isso reflete a nossa realidade, e não só isso. Isso também reflete sobre o quanto nós deturpamos, o quanto nós corrompemos uma, uma, uma instituição que foi criada não por nós mesmos. Veja que o primeiro casamento foi instituído pelo próprio Deus. Então, toda vez que alguém faz uso deste matrimônio, toda vez que alguém faz uso dessa instituição, para simplesmente anos depois vir e violá-la, essa pessoa não faz a menor ideia de quão grotesco e pecaminoso é o seu ato. E tudo isso passa de forma muito sutil, mas na maioria das vezes tudo isso nasce no simples ato de que nós nunca fizemos promessas, nós nunca fizemos votos. E veja que se esse for o meu, se esse for o seu caso, veja que isso não pode ser corrigido em tempo hábil. Veja que você reconhecer a realidade a absoluta do matrimônio, que é formar alianças inquebráveis, a mesmo exemplo que a aliança que Deus tem para com os seus filhos, veja que isso, se essa é a realidade do matrimônio, dos votos, se você nunca fez isso, embora você tenha sido casado, embora você tenha um documento na sua carteira que diga que um dia você fez algum voto, veja que esse documento não vale de nada. E óbvio que eu estou dizendo isso e você pode até se escandalizar, mas é verdade. Porque o mesmo que institui este documento que está na sua carteira, este mesmo homem, ele pode simplesmente desfazer. Veja que o mesmo juiz ou o mesmo escrivão de cartório que assina declarando que você se casou com o seu cônjuge, esse mesmo, por um pouco mais de dinheiro, ele habilmente ele irá simplesmente dar-lhe um novo documento dizendo que você não tem mais nenhuma responsabilidade para com o outro. E então, por esse motivo, eu digo que este documento que está na sua carteira ou junto com seus documentos pessoais, ele realmente não quer dizer muita coisa, não é verdade? Porque se tão fácil é adquirir esse documento e tão fácil é conseguir um outro documento dizendo que você está desquitado, então, no final das contas, esse documento não vale de muita coisa. Isso não quer dizer que aqueles que não possuem esse documento, eles estão em melhores condições. Aqueles que estão morando junto há algum tempo, estes, obviamente, não estão em melhores condições, porque eles não têm um documento que diga, que afirme, que faça um estreito laço frágil de que estão casados, mas eles não têm isso e sequer não têm uma declaração viva, verbal, diante de testemunhas e diante do próprio Deus, que eles estarão com o outro até que a morte os separe. Então, obviamente, não estão em melhores condições. E nós, que um dia fizemos essa declaração diante de Deus, nós deveríamos olhar com muito mais seriedade a respeito desse assunto, porque estamos tratando de um assunto que não só diz respeito a nós mesmos, mas diz respeito ao próprio Deus. Diz respeito àquele que um dia instituiu
o primeiro matrimônio como base para todos os matrimônios que viriam posteriormente. E não só isso. Isso é tão sério que em determinado momento Deus que criou a instituição do matrimônio, ele mesmo diz, eu abomino aqueles que destroem o que eu criei, que é o matrimônio. O próprio Deus vai dizer que ele abomina isso. Veja que tudo isso que está sendo falado não diz respeito somente a nós, diz respeito principalmente a Deus. Por quê? Porque isso é uma representação da própria aliança que Deus faz para com seus filhos. Então, quando você usa desta instituição, é como se você fizesse uma cópia daquilo que Deus faz, mas você faz uma cópia ilegal. E não só você faz uma cópia ilegal, mas você falsifica essa cópia e você começa, porque você está falsificando a instituição de Deus, você agora é como se você dissesse que a instituição de Deus é falha. O matrimônio é algo que não vale mais. Que o matrimônio é uma coisa que não compensa mais nos nossos dias. O que compensa é eu fazer o que achar melhor. O que compensa é eu me unir com o outro com laços bem largos e bem frágeis para que a qualquer momento eu possa me sair desse laço. Que a qualquer momento, por qualquer que seja o motivo, eu possa julgar melhor se eu continuo ou se eu saio. E no final das contas, tudo isso reflete tantas coisas, mas acima de tudo, reflete principalmente porque nós nunca pensamos de fato que o matrimônio é um voto. Que o matrimônio é um voto e a palavra voto já diz tudo. É uma promessa no presente de que no futuro nós estaremos com o outro. Veja que não há nada no futuro que esteja realmente garantido. Quando você pensa no futuro, não existe nenhuma garantia do futuro. Você não consegue garantir nada. Você não consegue dizer absolutamente nada a respeito do amanhã. Mas quando você faz um voto, você está dando certeza e garantia para o outro que você irá cumprir. Você está transformando o futuro que é incerto, pelo menos um pedacinho dele, em uma coisa certa. E para este modo, Jesus mesmo ele disse, se você não for cumprir os seus votos, é melhor que você não vote. É melhor que você não entre em compromisso. Veja que as pessoas, não é que elas não gostam da ideia do casamento, não é que as pessoas não gostam de estar junto. As pessoas gostam de estar junto. O que as pessoas não gostam é da ideia de compromisso. Veja que a afirmativa de Jesus é tipo assim, se você não gosta do matrimônio, então tudo ok. Se você acha essa ideia de matrimônio arcaica, tudo bem. Então não faça votos. Então não se una com ninguém. Então passe a vida toda sozinho. E óbvio que isso vai totalmente contra os desejos das pessoas. Porque mesmo as pessoas em uma sociedade em que elas não levam a sério o casamento, elas querem o benefício do casamento. Ou seja, uma sociedade em que as pessoas só querem os benefícios, não querem as responsabilidades. E que nós sejamos diferentes. E que se você é um servo de Deus, se você considera-se um servo de Deus, você, depois de ouvir tantas coisas como essa, você começaria a pensar diferente a respeito dos teus votos. Você começaria a pensar diferente a respeito do teu compromisso com o teu cônjuge. Você está ligado a ele até que a morte o separe? Se você não declarou de forma tão clara no dia do seu matrimônio, se você não fez votos realmente tão incisivos no dia do teu matrimônio, o que te impede de fazer hoje? O que te impede de chegar para o teu esposo e dizer assim, olha, eu te prometo que vou ficar com você até o final. Faça isso enquanto você está com a mente tranquila, porque em dias difíceis isso vai se tornar uma coisa muito mais difícil de prometer. No momento da aflição, no momento em que você está passando por um perrengue com o seu cônjuge, vocês estão brigados ou coisa do tipo, vai ser muito mais difícil você fazer essa afirmação. Então aproveite hoje e faça isso. Se você não fez no dia do seu matrimônio, faça essa promessa ainda hoje. Porque esse é o desejo de Deus. Essa é a ideia central do matrimônio.